Resolução número 1052, de 26 de maio de 2022. Institui o processo administrativo de natureza não disciplinar no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 6º da Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999, e considerando o disposto na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, resolve, capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1. Esta resolução institui, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, o processo administrativo PA para apurações de natureza não disciplinar. Artigo 2. A finalidade do PA é, respeitadas a ampla defesa e o contraditório, averiguar a existência das condições necessárias para gozo de determinado direito, garantia, prerrogativa, vantagem, concessão, entre outros, verificar necessidade de revisão de atos administrativos praticados, verificar a necessidade de ressarcimento de valores recebidos indevidamente por militares e servidores civis ou apurar a pertinência de alegações trazidas por público interno ou externo, que não tenham caráter disciplinar, criminal ou penal, objetivando a proteção do direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela administração. Capítulo 2. Da instauração. Artigo 3. São competentes para a instauração do PA, 1. O comandante-geral, 2. O chefe do Estado-Maior em relação aos militares e funcionários civis do CBMMG, à exceção ao comandante-geral, 3. Os diretores, corregedor, comandantes operacionais, comandante especializado de bombeiros, chefes de centros e comandantes de unidades até o nível de companhia independente e chefes de seção do Estado-Maior. Aos militares e civis diretamente subordinados. Parágrafo 1. O militar ou servidor civil que tomar conhecimento e não for competente para adotar as providências pertinentes deverá comunicar o fato, em até 5 dias úteis, às autoridades descritas no caput, conforme o caso, respeitada a cadeia de comando. Parágrafo 2. A autoridade competente designará, por meio de portaria, militar encarregado para a elaboração do PA. Parágrafo 3. A portaria conterá a numeração prévia fornecida pelo controle interno da unidade, devendo ser publicado em boletim. Artigo 4. O PA subsidiará a autoridade militar competente a decidir quanto às condições necessárias para gozo de determinado direito, garantia, prerrogativa, vantagem, concessão ou revisão de atos administrativos, eventuais valores recebidos ou mesmo buscar elementos que demonstrem a sua pertinência ou irregularidade. Parágrafo único. A autoridade que instaurou o PA, caso não detiver competência para decisão sobre o objeto ou matéria apurada, deverá encaminhar à autoridade competente da matéria, juntamente com o relatório do encarregado, acrescido de ofício fundamentado visando a subsidiar a respectiva decisão. Artigo 5. O PA deverá ser conduzido por militar mais antigo que o interessado. Artigo 6. O PA se originará a partir de solicitação ou requerimento do interessado ou de ofício, devidamente instruídos dos documentos que contenham informações necessárias à apuração. Parágrafo único. A documentação de origem deverá conter a identificação do interessado, bem como exposição dos fatos e de seus fundamentos, além de formulação do objeto, com clareza, nos termos de normativa específica. Artigo 7. Para efeitos e desdobramentos do PA, são considerados interessados, a administração militar, a pessoa física ou jurídica titular de direito ou interesse individual. Capítulo 3. Da instrução. Artigo 8. O PA será instruído, em regra, no Sistema Eletrônico de Informações, com acesso restrito e no processo e documentos produzidos, em observância à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
LGPD, não havendo necessidade de confecção de documentação física, salvo quando da necessidade de apresentação de documentação original ou quando houver necessidade de juntada de prova material. Artigo 9. A instrução do PA observará a particularidade de cada assunto conforme regulado em legislações específicas, observando-se, no mínimo, a comprovação das seguintes informações e procedimentos: 1. Fundamentação legal e motivação. 2. Adoção das medidas necessárias de forma a garantir o direito à comunicação, a produção de provas, apresentação de alegações, a ampla defesa, ao contraditório e à interposição de recurso. 3. Indicação de pressupostos de fato e de direito, a fim de assessorar a decisão. Parágrafo 1. Havendo necessidade ou dúvida quanto à autenticidade de documentos, poder-se-á exigir reconhecimento de firma ou autenticação de documento arrolado, podendo tal autenticação ser feita por militar da unidade em que tramitar o processo. Parágrafo 2. A documentação arrolada será anexada ao PA de referência, observada a prescrição contida no artigo 8º desta resolução. Parágrafo 3. No PA com análise de revisão de atos concessórios e consequente alteração em percepção de valores, o encarregado deverá instruir o processo com os cálculos dos valores atualizados e manifestação do interessado. Artigo 10. O PA será instruído, no mínimo, com 1. Portaria de instauração. 2. Documentação que deu origem ao processo. 3. Notificação prévia do interessado. 4. Documentos obtidos pelo encarregado. 5. Termos de declarações ou entrevistas, quando houver. 6. Outras provas necessárias. 7. Notificação final do interessado. 8. Manifestação prévia e final, se for o caso. 9. Relatório do encarregado. 10. Solução da autoridade. Parágrafo único. Os atos de instauração e solução, quando houver, deverão ser publicados em boletim, conforme matéria específica. Artigo 11. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever de instrução atribuído ao encarregado do processo e do disposto no artigo 12. Artigo 12. Quando o interessado declarar que fato ou dado estão registrados em documento existente em repartição da própria administração, pode o interessado diligenciar via ofício para a obtenção do documento ou de sua cópia, sendo o ônus da prova do próprio interessado, observados os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação. Artigo 13. São casos de impedimento para atuar como encarregado de PA, o militar que, 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria, 2. Tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4º grau, seja cônjuge ou companheiro, com o interessado postulante. 3. Tenha participado ou venha participar no processo como testemunha, ou cujo cônjuge, companheiro, parente ou afim, até o 3º grau, esteja em uma dessas situações. 4. Esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou companheiro. 5. Esteja proibido por lei de fazê-lo. Artigo 14. São casos de suspeição para atuar como encarregado do PA, o militar que, 1. Se declarar inimigo ou amigo íntimo do interessado postulante. 2. Tenha particular interesse na solução do PA. 3. Tenha emitido parecer, assinado ou preparado ato ou documento que tenha relação com o processo ou procedimento alvo do PA. Artigo 15. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento ou suspeição comunicará o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar, sob responsabilização disciplinar, no prazo de 2 dias úteis. Parágrafo único. A arguição de suspeição ou impedimento poderá ser feita pela parte interessada no processo. Artigo 16. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com o interessado ou com seu cônjuge, companheiro, parente ou afim até o 3º grau. Capítulo 4. Dos prazos. Artigo 17. O prazo para a elaboração do PA será de 15 dias corridos, contados da data do recebimento da documentação pelo encarregado, prorrogáveis por mais 10 dias corridos, a pedido ou por determinação da autoridade competente, não se computando os prazos destinados à defesa. Parágrafo único.
Em casos excepcionais e devidamente motivados, poderá haver renovação e sobrestamento dos prazos descritos neste artigo. Artigo 18. O interessado, quando desejar, poderá manifestar-se formalmente, em até 3 dias úteis após sua notificação inicial, bem como em até 3 dias úteis após sua notificação final. Parágrafo único. O encarregado deverá aguardar, conforme o prazo do caput, a manifestação formal do interessado, para a expedição do relatório final do PA, devendo nomear defensor mais antigo que o interessado, caso não seja apresentada defesa após a notificação final. Artigo 19. Encerrada a instrução, a autoridade competente emitirá a decisão em 5 dias úteis. 1. O ato de solução do PA não substitui as providências regulares deliberadas por ato posterior de concessão, denegação ou revisão de direito, garantia, prerrogativa, vantagem ou concessão já previstos nas normas específicas. 2. Aflorada qualquer irregularidade que possa ensejar em cometimento de transgressão disciplinar ou crime durante o PA, a autoridade deverá instaurar ou promover, para que seja instaurado processo adequado para a apuração de natureza disciplinar ou criminal. Artigo 20. Da solução do PA caberá recurso no prazo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar ou do servidor civil, ou do conhecimento da publicação em boletim. Parágrafo 1. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual terá o prazo de 5 dias úteis, contados do recebimento do processo, para análise do recurso, mantendo ou reconsiderando. Parágrafo 2. Caberá recurso em segunda instância, no prazo de 5 dias úteis, em caso de não reconsideração de ato, a autoridade imediatamente superior à que proferiu a solução. Parágrafo 3. Em caso de publicações em boletim reservado, o militar interessado deverá ser notificado da decisão. Capítulo 5. Disposições gerais. Artigo 21. O interessado ou postulante poderá, a qualquer tempo, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou, ainda, renunciar a direito, devendo fazê-lo por meio de manifestação formal. Artigo 22. A administração pode declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Artigo 23. Os atos do PA não exigem forma determinada, exceto quando a lei o exigir ou quando houver padronização estabelecida. Parágrafo único. Os modelos de documentos apresentados nesta resolução são referenciais, a fim de guiar, da melhor forma, a confecção dos documentos do processo. Artigo 24. Os processos instaurados na corporação antes da publicação desta resolução que se enquadrem na finalidade do PA e que não possuam normatização específica, serão concluídos conforme determinações e prescrições anteriores. Artigo 25. Os casos omissos serão solucionados pelo chefe do Estado-Maior. Artigo 26. Esta resolução entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Belo Horizonte, 26 de maio de 2022. Edgar Estevão da Silva, Coronel B.M. Comandante-Geral.